Caros amigos, este é o canal Darcy Filho Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, participe. Venha conversar conosco. Traga a sua ideia sobre futebol, ela é muito importante. O Clássico Grenal continua despertando a atenção de todos. Além de ser o clássico, de ser o maior jogo do futebol do Rio Grande do Sul, e há quem diga que é o maior clássico do futebol mundial, há quem pense isso. E eu não tiro a razão, porque para os gaúchos é sem dúvida nenhuma um fato inusitado o Clássico Grenal. E este ainda muito mais, pois será com portões fechados, sem a presença de torcedor, sem a presença até de funcionários, com muitos cuidados, precauções para que nada de extraordinário ocorra em razão do Covid-19. Então, será um clássico como todos os outros, mas neste aspecto diferente. Qual será a reação do atleta com o estádio vazio? Qual será? Inclusive, alguns fatos eles se tornam mais fáceis de serem elucidados sem a presença do torcedor, porque não há o ruído ambiente. Uma discussão entre atletas, entre árbitro e atletas, enfim. Mas um detalhe que eu quero chamar a atenção é o seguinte: cada setor que compõe a máquina para a realização do Clássico Grenal precisará ter, no mínimo, a metade de integrantes reservas, mas não de reservas da reserva imediata, como no time de futebol. Não, reservas fora. Eu chamaria de reserva técnica. Por exemplo, o árbitro ou os árbitros do clássico, os árbitros de um jogo. A equipe de arbitragem é formada por 4 árbitros. Para este jogo, necessitará, sem dúvida nenhuma, que tenhamos mais 4 árbitros escalados. Não há dúvida alguma nesse sentido. Por quê? Porque o árbitro de futebol, são 4 a trabalhar, se um tiver um problema, sobe o reserva e aí já fica sem reserva, por exemplo. Então, aí a necessidade de que outros 4 sejam escalados. Me parece que esta é uma medida que ainda não foi tocada, não foi pensado, não foi dito, mas que eu estou tentando trazer para a luz da discussão. A necessidade de os árbitros serem escalados em número de 8, 2 equipes de arbitragem, para que em nenhum momento haja qualquer problema. Porque não é só pelo Covid, um teste antes do jogo que possa determinar a impossibilidade de um árbitro atuar. Não, um árbitro pode, como um atleta, ter uma distensão muscular, ter um problema muscular normalmente, porque o período que todos vêm de inatividade é um período que determina esta possibilidade. Então, uma equipe de futebol que vai com 11 para jogar e 11 na reserva deve levar aí mais 10 atletas. Deve levar um total de 30 atletas para o jogo, claro, porque se alguém apresentar algum problema que anteceda o início do jogo, ele imediatamente precisará ser chamado para trabalhar. No caso da arbitragem, não. Se alguém durante o jogo, se um árbitro durante o jogo tiver problema, ele é chamado. Se o reserva é chamado. Se antes do jogo o árbitro tiver problema, o reserva também é chamado. No caso dos atletas, não. Você pode substituir antes da bola rolar, antes do preenchimento da súmula. Então, são questões que se colocam e que necessitam ser analisadas por todos. Isto passa pelas equipes de transmissão de rádio, de televisão, pelo pessoal que poderá trabalhar no estádio. Não serão muitos, mas todos ficarão com cuidados nas suas sedes, nas suas bases. Fiscais de federação, aqueles representantes que ficam ali, em alguns casos até procurando o que fazer, mas precisarão ter sim os seus substitutos para que não haja nenhuma solução de continuidade. A segurança, os policiais, quem faz o trabalho na área externa. Então, quando se diz que um jogo como este mobiliza 250, 300 pessoas, é verdade, mas em atividade. Agora, é necessário que pelo menos a metade destes 300, por exemplo, sejam e estejam em prontidão, estejam em sentido de alerta, porque poderão ser chamados a qualquer momento para trabalhar. Então são questões que precisam ser bem lembradas, bem analisadas, bem cuidadas por todos. E como os protocolos estão sendo estudados detalhadamente
por todas as autoridades, eu acredito que nesta parte também não poderá haver nenhum erro, nenhum desleixo. Mas a arbitragem é uma questão que eu quero chamar a atenção. Será necessário escalar 8 árbitros para que todos fiquem atentos à realização do Clássico Grenal. Um abraço.